Sou Dudu Camargo, estou aqui no programa Cozinha de Autor do seu vamoscozinhar.tv. Tenho vários restaurantes em Brasília, são 8 casas lá, uma no Rio. Sou um apaixonado por gastronomia e hoje vou abrir a minha casa com um prato que eu reservo para a intimidade da minha família e dos meus amigos e tenho um grande prazer de mostrar para vocês agora. Vamos lá? Então, agora nós vamos fazer um espaguete, que tem um apelido aí do espaguete da casa do Dudu, e ele é dividido em 3 etapas. A primeira é um pesto. Então a gente vai usar azeite, depois a gente vem com os dentes de alho, depois nós vamos usar uvas passas pretas, azeitona preta também. Essa aqui é uma azeitona bem carnuda, não muito salgada, né? A gente dá uma lavada para tirar da salmoura. O pesto original é com pinholes, mas aqui nós estamos usando castanha de caju, para dar um toque brasileiro aí no espaguete. E a gente finaliza com um pouquinho de parmesão. Ele é meio adocicado para dar um contraste com a calabresa, que é picante. Nós vamos usar aqui a abobrinha do mato, que eu chamo, é uma abobrinha mais rústica, que tem a casca mais dura. A gente só vai usar a casca para ter crocância no prato. E ela é puxadinha rapidamente na manteiga. A manteiga é sem sal, sempre sem sal a manteiga. Por 2 motivos. Um, para a gente poder equilibrar direitinho o prato. E segundo, que normalmente manteiga com sal não tem grandes qualidades. E a abobrinha, a casca vai ser temperada com pimenta do reino, as 3 pimentas também, branca, preta e a rosa. Para fazer o molho, nós vamos usar aqui, vamos começar de novo no azeite. Depois a gente vai usar lâminas de alho. Aí nós vamos trabalhar com a calabresa e a gente tira a tripa dela e depois solta todinha com a mão. E é importante ser de fresca, nunca calabresa defumada. E nós vamos acrescentar um pouquinho de erva doce nesse molho. Nós estamos usando aqui a semente. Quem preferir pode usar erva doce fresca. Depois nós vamos acrescentar a cebola picada. A gente usa o pomodoro pelate aqui, Dario. Ele tem uma textura já um creme. É importante sempre quando a gente for comprar o pomodoro, a gente saber de uma marca legal, só que ele não pode estar aguado, né? Então ele tem um creme bem consistente e ele tem os tomates italianos dentro. A gente vai usar o manjericão fresco em 2 versões. Uma a gente vai fritar no azeite, que ele solta um paladar, e depois quando ele vem por cima, na finalização do prato. Mussarela de búfala, a gente vai colocar elas, vai salpicar por cima do prato, ela não vai ao fogo. Agora nós vamos começar fazendo o pesto. Começar com azeite de 50 a 70 gramas de uvas passas e a mesma quantidade de azeitona preta sem caroço. Os ingredientes mudam muito. Você tem alho mais forte, mais fraco, então se eu te falar que são 4 dentes de alho, às vezes é pouco, às vezes pode ser muito. Castanha de caju. Eu vou primeiro bater, depois corrigir o sal, porque como tem a azeitona, a castanha e o parmesão que são salgados, a gente tem que corrigir o sal depois. E agora é só bater e ele vai ficar um creme encorpado. E uma coisa que é interessante aqui, ele não vai ao fogo depois. A abobrinha já foi esterilizada, já foi lavada. Aqui eu estou trabalhando com a casca para que o prato tenha textura. E aqui a gente vai tirar todas as lasquinhas. E aqui nós vamos colocar um pouquinho agora de pimenta do reino. O alho, em vez de ser picadinho, eu vou cortar ele em lâminas. Então eu sempre começo com o alho antes da cebola. Na hora de cozinhar a massa, é importante a água já esteja bem quente. E agora nós vamos cortar ela aqui. Se cortando aqui, ela vai sair toda a carne. E a gente aqui vai tirar a tripa dela para poder depois esmagar a calabresa na frigideira, que ela vai ficar como se ela tivesse moída. Se alguém quiser cortar a calabresa em rodelas, em vez de fazer esse trabalho, tem que dar uma pré-cozida na calabresa, que ela vai ficar consistente para depois poder fatiar. O que nós vamos começar, nós estamos com uma frigideira mais funda, porque nós vamos depois misturar a massa aqui. Então a gente vai começar com azeite, depois nós vamos começar com alho. Eu sempre gosto de começar primeiro com alho, para depois entrar a cebola, porque a cebola solta água, né? Então a gente pode dar o ponto correto no alho. A hora que o alho começar a dourar, nós vamos adicionar a cebola picadinha. E nós vamos fazer agora o tempero do molho, a base aqui agora, que vai ser com manjericão, que nós vamos pôr um pouquinho de semente de erva doce. E agora a gente vem com a linguiça. E agora nós vamos deixar ela refogar. E sempre apertando assim a linguiça, para que ela possa ir soltando e ficarem os gominhos, né? Como a gente está trabalhando com pomodoro italiano, a gente não precisa cozinhar, fazer um molho ao sugo de muito tempo. E aqui a gente está aproveitando o caldinho que soltou da linguiça. Agora aqui a gente vai deixar ferver um pouquinho. A água já está fervendo. Por que eu não ponho um azeite? O azeite, quando você cozinha a massa com azeite, ela forma uma película por fora da massa. E como nós vamos puxar a massa depois no molho, quando forma essa película não entra, não absorve o molho na massa, né? Então a gente vai cozinhar só no sal.
A manteiga tem vários paladares, né? Se você põe ela só para derreter, ela tem um. E aqui nós vamos trabalhar com ela dourada. A manteiga tá dourando, ela começa a espumar assim, e logo depois que ela tá espumando, ela vai começar a dourar. É o momento correto da gente colocar a abobrinha. Uma coisa importante, eu vou colocar, misturar um pouquinho e desligar o fogo. Eu vou começar a temperar o molho, vou pôr sal. O sal é super importante, a gente tá com a mão legal pro sal, porque ele vai realçar o paladar de muita coisa. Sempre mexendo a massa, para ela não grudar e ficar bem cozidinha. Eu gosto sempre da massa ao dente. Então nós vamos experimentar aqui o molho. Se ele tiver ácido, eu corrijo normalmente no açúcar, esse molho mais rápido. Tem gente que gosta de fazer com bacon, com cenoura, mas são para mim para molhos mais demorados, como o sugo ou ragu. Eu gosto de servir a massa mais al dente, tem gente que gosta de servir ela um pouquinho mais mole. Tirar bem a água sempre é importante, para não mudar a textura do molho, e a massa absorve o paladar do molho, né? Senão, se a gente colocar só a massa na travessa, molho por cima, fica uma massa que não fica com o paladar do molho. A gente vai colocar aqui a massa numa travessa, para depois a gente fazer a finalização. A gente vai colocar o sal agora. Se a gente colocar antes, ele vai soltar água e a abobrinha não vai ficar crocante. A massa já está aqui na travessa com as lâminas de abobrinha. Depois aqui a gente está com pesto. A gente vai salpicar, o pesto não vai ao fogo, ele vai ficar mais ardidinho. A gente vai pôr um pouquinho de flor de sal na mussarela de búfala. Nós vamos soltar as bolinhas por cima. Ela também não vai ao fogo, senão ela vai derreter e vai soltar muito soro. Agora eu vou finalizar com um pouquinho de salsinha, as folhinhas de manjericão fresco. Depois aqui nós vamos dar agora uma decorada com esses tomates aqui. É muito bacana que o prato tenha textura, um colorido legal, né? E o paladar, tudo é importante, é uma combinação harmoniosa, a gente consegue fazer um belo prato. Bom, espero vocês para os próximos programas, no Cozinha de Autor com Dudu Camargo, no vamoscozinhar.tv. Valeu!